Funcionário de posto de gasolina é demitido por deixar mãe necessitada pagar $0. Descubra a surpresa que mudou tudo. A manhã estava fria e nublada em São Paulo, mas Lucas já estava de pé, pronto para mais um dia no posto de gasolina. Mais do que um trabalho, era uma batalha diária, uma luta para garantir que sua mãe, Dona Maria, tivesse o que comer, o que vestir e a medicação que precisava. Ele, com apenas 27 anos, muitas vezes se via tolhido entre a esperança e a desilusão, encarando um mundo cruel e desigual. Mas, embora a vida não fosse fácil, os princípios que a mãe lhe ensinou sempre o guiavam: compaixão, dignidade e respeito ao próximo. Naquela manhã, enquanto atendia aos primeiros clientes, uma mulher idosa, com o rosto marcado pelo sofrimento e os olhos marejados, se aproximou. Meu filho, esqueci minha carteira em casa. Eu preciso muito de gasolina. A voz dela tremia e o coração de Lucas apertou ao ver a agonia em seu olhar. Ele olhou em volta, notando os olhares curiosos dos clientes e colegas, e decidiu agir. Pode abastecer, sem problema, disse, embora um frio na barriga o avisasse que estava arriscando tudo. Ao deixar a mulher seguir sua trajetória, um conflito interno nasceu. Poucas horas depois, a inevitável chamada do gerente chegou. Lucas sentou na cadeira diante da mesa fria, o coração disparado. O gerente, com o rosto vermelho de raiva, entregou-lhe a demissão. Regras são regras, Lucas. Você sabe que não pode fazer isso. A indignação brotava em Lucas. Mas e a compaixão? E a dignidade dela? Ele gritou, defendendo sua escolha. Ao sair, uma onda de alívio e tristeza tomou conta dele. O céu cinzento de São Paulo parecia refletir suas emoções. A decisão não o impediu de se sentir um herói. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Lucas, sentindo a pressão, decidiu participar de uma reunião comunitária. Ele sabia que enfrentaria seu ex-chefe de frente, e a adrenalina pulsava em suas veias. Na sala cheia de vizinhos, ele percebeu que sua luta não era apenas sobre ele, mas por todos que enfrentavam a opressão diária. Enquanto ele se preparava para falar, um silêncio avassalador tomou conta. As esperanças estavam depositadas em suas palavras, o clima carregado de expectativa. E, nesse momento crucial, ele se questionava: até onde você iria para defender sua dignidade e a de sua família? O que ele estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Lucas respirou fundo, o olhar fixo na plateia. Ele não estava ali apenas por causa da própria demissão, mas representando todos aqueles que lutavam contra as injustiças cotidianas. O murmúrio de vozes ao seu redor parecia se dissolver, dando espaço a uma profunda concentração. Ele podia sentir o frio na barriga, mas também a emoção pulsante na sala, como um crescendo de esperança. Eu sei que muitos de vocês estão aqui porque sentiram a minha dor, começou, a voz trêmula mais firme. O que aconteceu comigo não é só sobre mim, mas sobre todos nós. Sobre como, muitas vezes, somos forçados a escolher entre o que é certo e o que é fácil. As palavras de Lucas pareciam tocar a alma de cada pessoa ali. Ele podia ver tearentar rostos enrubescidos de indignação e lágrimas nos olhos de algumas mulheres mais velhas, que lembravam-se de suas próprias histórias de luta e sacrifício. Ele continuou, desejando que cada palavra fosse uma centelha de mudança. Eu decidi ajudar uma idosa, mas o que me foi imposto em troca? O peso de uma demissão, um estigma, a sensação de que fiz algo errado ao agir com compaixão. Mas isso não está certo. O que estamos fazendo por aqueles ao nosso redor? Estamos permitindo que regras frias e impessoais nos impeçam de ser humanos? Um aplauso tímido começou entre a multidão, mas cresceu em força, ecoando pelas paredes do salão.
Os rostos se iluminavam, preenchidos por um misto de empatia e esperança. Eles estavam sentindo o que ele sentia. A paixão de Lucas inflou o ambiente, como se cada palavra fosse uma nota musical tocando em harmonia. É hora de nos unirmos e dizer que não aceitamos essa maneira de ser tratados, ele concluiu, as mãos erguidas em um gesto que pedia apoio e compasso. Vamos lutar por nossa dignidade, por um futuro melhor para nossos filhos e nossas mães. Não podemos desabar, precisamos nos lembrar de que juntos somos mais fortes. Nesse instante, a energia estava palpável. Várias mãos se ergueram, a voz da comunidade começava a ganhar vida própria. Um velho conhecido de Lucas, João, que tinha um pequeno comércio nas proximidades, levantou-se. Você está certo, Lucas. Nós não podemos mais aceitar essa situação. Vamos organizar um movimento. O espaço se encheu de murmúrios de acordo, até que outros começaram a adicionar seus próprios pensamentos e histórias. A reunião passou de um encontro formal para uma verdadeira assembleia, um reduto de ideias, de união e resistência. Ideias começaram a fluir sobre como poderiam se apoiar mutuamente, desde arrecadações até a formação de uma rede de empregos. Mas, enquanto a empolgação crescia, uma preocupação ainda pairava na mente de Lucas. Ele sabia que sua luta não terminaria ali. O risco de represália de seu ex-chefe ainda era real. E sem um novo trabalho, como poderia sustentar sua mãe? Essas perguntas borbulhavam em sua cabeça enquanto a celebração se intensificava. Ao final da reunião, todos estavam com energia renovada, mas Lucas percebeu que a batalha estava apenas começando. Ele precisava de uma maneira de garantir não só a dignidade dos outros, mas também a segurança de sua própria família. E nesse momento de revelação, a ideia surgiu, como um clarão de criatividade. E se organizássemos uma feira comunitária? Um evento onde todos podem vender suas habilidades e produtos. Essa proposta levou a um novo silêncio, mas dessa vez era um silêncio de reflexão, um vislumbre de possibilidades. Seria um risco, mas poderia ser a resposta que precisavam. E enquanto olhava em volta, sentiu uma onda de esperança. Afinal, a luta dele não era apenas por sua dignidade, mas pela força de uma comunidade disposta a se levantar e lutar por um futuro melhor. Contudo, a pergunta persistia. Conseguiria levar essa ideia avante antes que as forças contrárias tentassem abafar sua luta? A ideia da feira comunitária ecoava na cabeça de Lucas enquanto ele caminhava para casa. Ele sentia uma mistura de ansiedade e esperança, como se o peso dos desafios estivesse equilibrado por uma nova possibilidade de mudança. Ao cruzar a praça do bairro, escutou risos e sussurros de crianças brincando. Aqueles sons normais pareciam de alguma forma tão distantes da realidade que ele enfrentava. Mas mesmo assim, havia algo de bonito naquela simplicidade. Ao chegar em casa, a visão de sua mãe, Dona Nena, o fez sorrir. Ela estava na cozinha, com o cheiro de feijoada no ar. Era um cheiro que sempre trouxe conforto e segurança em meio ao caos. Ao entrar, ela contou como o dia tinha sido, as pequenas tristezas e alegrias do cotidiano. Lucas, sem querer preocupar sua mãe, omitiu sua preocupação. Mas mesmo assim, sua mente estava fervilhando. Você não vai acreditar, mãe. Estou pensando em organizar uma feira comunitária, ele disse, tentando capturar um semblante de entusiasmo que esperava contagiar Dona Nena. Os olhos dela brilharam por um momento, mas logo voltou à expressão de preocupação. Lucas, e se as pessoas não apoiarem? E se algo der errado? Perguntou ela, o tom de voz tão familiar e protetor. Ele respirou fundo. Sua mãe sempre foi sua âncora, mas neste momento ele estava determinado a ser o barco que navegaria por águas incertas. E se der certo, podemos ajudar tantos que estão na mesma situação. Vamos abrir um espaço, um lugar onde os sonhos podem ser transformados em realidades. Dona Nena olhou para ele, a incerteza ainda presente, mas havia algo mais, um fio de esperança. Você sempre teve um coração grande, meu filho, mas traz um jeito seguro de fazer isso. Em uma onda de determinação, Lucas decidiu que precisava dar o primeiro passo. Ele não podia esperar que o apoio surgisse. Antes que a ideia se dissipasse, decidiu que na manhã seguinte iria à praça e colaria cartazes, convidando todos para uma reunião sobre as ideias da feira.
Na manhã seguinte, enquanto colava os cartazes, Lucas começou a sentir a adrenalina correr em suas veias. Ele não sabia o que viria pela frente, mas algo nele dizia que estava no caminho certo. As horas seguintes foram dedicadas a visitar vizinhos, conversar com os comerciantes locais e colher histórias de luta. Para sua surpresa, muitos deles se mostraram dispostos a colaborar. Os dias seguintes foram de intenso movimento. A praça começou a ganhar vida e os moradores começaram a se encontrar e confirmar suas participações. Lucas ficou emocionado ao ver a comunidade se unindo, e mesmo os mais hesitantes, como a dona Etelvina, uma senhora que vendia doces caseiros, estavam animados com a ideia. No entanto, enquanto a preparação para a feira tomava forma e os laços entre os moradores se tornavam mais fortes, uma sombra começou a se aproximar. Mensagens anônimas começaram a aparecer nas redes sociais, questionando a integridade de Lucas. Alguém estava tentando desestabilizá-lo, insinuando que sua demissão não tinha relação com a ajuda à idosa, mas sim com descuidos em seu trabalho. Isso deixava Lucas em um estado de apreensão. Se essas mensagens proliferassem, a feira poderia ser comprometida e seu sonho de união se transformaria em mais um motivo de divisão. Ele percebeu que a luta tomava um novo rumo e, mesmo diante do medo, deveria encontrar um jeito de se fortalecer. Como posso acabar com as mentiras e fazer valer a verdade? Pensou ele, inquieto. Naquela noite, enquanto olhava a lua pela janela, Lucas se deu conta de que precisava de uma resposta, não só para salvar a feira, mas para se proteger e sua família. A pergunta permanecia no ar. O que fazer agora? E enquanto uma gota de suor escorria por sua testa, ele soube que a batalha estava longe de terminar. As forças que estavam se reunindo contra ele eram mais do que apenas palavras. E o que mais o surpreendia, ele estava disposto a lutar, mas custaria tudo o que tinha. O sol nascia em um céu limpo, mas a luminosidade não trazia o calor habitual aos sentimentos de Lucas. Na cozinha, Dona Nena ainda dormia, tranquila em seu mundo de sonhos, alheia à tempestade que se formava na mente do filho. Ele precisava agir, mas o que um cidadão comum poderia fazer contra a malícia? Assim que tomou seu café, Lucas decidiu que não podia se deixar abater. Precisava de uma estratégia. As mensagens anônimas eram como fantasmas, mas ele não iria deixar que aquilo o consumisse. Afinal, a feira não era só sobre ele. Era um projeto que poderia mudar a vida de tantas pessoas. Com isso em mente, pegou seu celular e começou a filmar. Colocou um sorriso no rosto e, com a câmera ligando, falou direto para a lente. Oi, pessoal, sou o Lucas e quero falar com vocês sobre a feira comunitária. Tenho visto algumas mensagens que tentam desmerecer meu trabalho e meu caráter, mas não deixarei que isso me impeça. A feira é um sonho de união para nosso bairro. Ele falou sobre todos os envolvidos, sobre a força coletiva que estava se formando. Ao final, pediu apoio e convidou todos a comparecerem à última reunião antes do grande dia, na praça. Ao pressionar publicar, seu coração disparou. Ele sabia que havia exposto suas vulnerabilidades, mas também um pouco de sua verdade. As horas passaram e, surpreendentemente, as mensagens negativas diminuíram. Com cada notificação, Lucas sentia uma mistura de alívio e determinação. Ele estava criando uma conexão, e a comunidade começava a responder. O próximo passo era consolidar o que havia começado. A ansiedade e a expectativa eram palpáveis. Naquela noite, as vozes na praça ecoavam, talvez um pouco mais altas do que o habitual. Ao chegar, Lucas viu os moradores reunidos, animados e prontos para discutir os últimos detalhes. Até mesmo Dona Etelvina trouxe doces, sua maneira de querer participar daquela união. Vamos trabalhar juntos, Lucas começou a falar para o grupo, sentindo-se mais forte com aquele apoio. A feira não é só para vender ou comprar, é uma chance de nos apoiarmos. Se alguém cair, outro vai levantar. Ouvindo os aplausos e os gritos de animação, seu peito se preenchia de um calor familiar. Ele podia ver esperanças acesas nos olhos das pessoas. Até que, no meio da animação, um homem estranhamente vestido se aproximou. Tinha um olhar sério e o clima de alegria começou a se dissipar. Desculpe interromper, mas soube de algo que pode interessar ao senhor, disse o homem, claramente desconfortável. Ao redor, as vozes começaram a murchar. Os olhares mudaram de Lucas para o desconhecido. As pessoas estão falando mais do que apenas mentiras. Há algo maior acontecendo com a feira. Há interesses que não podem ser ignorados. Lucas engoliu em seco.
O que ele queria dizer com interesses que não podem ser ignorados? Isso não podia ser bom. A tensão na praça aumentava. O homem prosseguiu. Digamos apenas que a feira não é bem vista por certas pessoas, e elas não estão apenas falando por trás das cortinas, não. Ele sentia um frio na barriga. O que exatamente estava por vir? Nova mensagem anônima? A ameaça de algo mais sério? O que aconteceria com sua luta e com aqueles que se uniram a ele? E enquanto todos trocavam olhares nervosos, Lucas se perguntava se estava preparado para saber a verdade. Uma verdade que poderia não apenas abalar a feira, mas sua vida inteira. Lucas sentia que o ar na praça estava carregado, como antes de uma tempestade. O homem estranho, com seus olhos profundos e uma aura de mistério, parecia ser o porta-voz de um pesadelo que ele não estava pronto para enfrentar. Interesses? Que interesses? Lucas perguntou, tentando manter a calma, como se sua voz pudesse dissipar a inquietação que formava nuvens escuras ao seu redor. A multidão estava em silêncio, todos aguardando a resposta. O que eu posso dizer é que tem gente poderosa, com medo de que a feira vá adiante. Pessoas que se beneficiam com a falta de união no seu bairro. Elas não vão ficar de braços cruzados enquanto você tenta unir a comunidade. O homem respondeu, embora suas palavras não parecessem ter como alvo Lucas, mas a todos ali presentes. É isso mesmo que você acha? Dona Etelvina, que estava ao lado de Lucas, interrompeu. E quem são essas pessoas? Qual é o seu plano? Estamos prontos para lutar por nossa feira. O entusiasmo dela transformou a tensão em uma pequena chama de esperança. Outros começaram a se manifestar, confirmando que não iriam se calar. O desconhecido hesitou, como se estivesse surpreso com a coragem daquelas palavras e com a determinação daquelas pessoas. O que quero dizer é que os ventos podem mudar rapidamente. Este evento tem o potencial de ser lindo, mas também de ser perigoso. A luta por um futuro melhor vem acompanhada de desafios que vocês nem imaginam. Lucas pensou no que a feira representava, a chance de criar um espaço onde todos poderiam colaborar e se apoiar. Mas agora, diante daquela realidade, ele estava mais consciente do que nunca da força de vontade que precisava reunir. Se essas pessoas querem nos derrubar, então vamos nos unir ainda mais. Precisamos nos preparar, e não apenas para a feira, mas para qualquer desafio que vier, disse ele, sua voz mais firme. Naquele momento, a praça começou a vibrar com gritos de apoio. Um sentimento de irmandade tomou conta de cada um ali. Lucas olhou ao redor e viu no rosto de cada pessoa a mesma determinação que pulsava dentro dele. Eles eram mais do que uma simples comunidade. Eram uma família. Vamos formar grupos de trabalho. Precisamos cadastrar quem vai participar, organizar os estandes. Precisamos mostrar que somos mais fortes do que qualquer ameaça. Ele continuou, sentindo uma onda de energia tomar conta do espaço. Uma jovem, Clara, levantou a mão. E se formássemos uma comissão de segurança para garantir que nada de ruim aconteça na feira? A ideia foi recebida com aplausos e murmúrios de aprovação. A cada nova ideia, mais confiança se estabelecia entre os moradores. Mas na mente de Lucas, um fio de dúvida ainda o atormentava. E se, em algum momento, a escalada de interesses e de conflitos levasse a algo que não tinham controle? Nesse instante, ele sentiu o peso de sua responsabilidade. E apesar de todo o apoio, um pensamento cortante ecoou em sua mente. Ele realmente estava pronto para enfrentar o que estava por vir. O evento poderia ser uma porta aberta, mas também era uma armadilha que poderiam construir contra eles. Enquanto a reunião avançava, Lucas decidiu que, se realmente precisava enfrentar alguma ameaça, deveria saber exatamente quem eram os inimigos. Ele olhou para o homem desconhecido. O que precisamos fazer para evitar que esses interesses interfiram na nossa feira? O homem segurou seu olhar. Primeiro, você precisa descobrir quem são, e não vai ser fácil. A verdade é uma faca de dois gumes. Uma vez que você a encarar, não haverá como voltar atrás. Com isso, o coração de Lucas acelerou. Ele sabia que aquele dia era apenas o começo de uma luta muito maior. A feira poderia ser um sonho, mas tornava-se a cada momento um campo de batalha. E aquele homem, que parecia uma sombra em uma noite escura, poderia ser a chave para a verdade que ele tanto temia encontrar. E enquanto a reunião caminhava para o fim, uma sensação fria tomou conta dele. Estariam prontos para o que estava por vir? O que aconteceria assim que as verdades começassem a ser reveladas?
Lucas e os moradores se dispersaram lentamente da praça, ainda reverberando com as ideias e as emoções que haviam brotado ali. Entretanto, o rosto do homem desconhecido permanecia em sua mente, como uma sombra flutuante. Ele queria saber mais, mas como poderia fazer isso sem colocar os outros em perigo? Naquela noite, a cidade estava envolta em uma calmaria estranha. As luzes dos postes lançavam uma luz tênue, e o céu parecia esconder segredos sobre as nuvens. Lucas andava em seu bairro, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. O que mais ele poderia descobrir? Quais seriam os interesses obscuros que ameaçavam a realização da feira? O papel que ele estava prestes a desempenhar não era apenas o de um organizador, mas possivelmente o de um defensor. Foi então que uma ideia se acendeu em sua mente. Se houvesse uma rede de pessoas que se opunham à feira, talvez houvesse também aquelas que a apoiavam. Ele poderia procurar os aliados, aquelas almas que também desejavam ver a união de seus vizinhos. Com essa nova expectativa, Lucas sentiu um misto de esperança e medo. A coragem dos outros pendia sobre suas decisões. Seu coração acelerou novamente. Ele decidiu visitar alguns conhecidos. Na manhã seguinte, bateu à porta de Dona Etelvina. Ela recebeu Lucas com um sorriso caloroso, como se já soubesse da inquietação que o envolvia. "Ei, meu filho, o que você trouxe hoje? Alguma novidade sobre a reunião?" perguntou ela, já preparando um cafezinho. Lucas hesitou um pouco, mas decidiu compartilhar sua intenção. "Dona Etelvina, eu estava pensando em como podemos nos fortalecer. Precisamos descobrir se há pessoas que podem nos ajudar. Se o homem que apareceu na praça fala de oposição, devemos buscar quem quer o contrário, certo? Alguém que esteja do nosso lado." Os olhos de Dona Etelvina brilharam com a ideia. "Sim, ajudar uns aos outros é o que fazemos melhor. Temos amigos, vizinhos, gente que acredita na força da nossa feira. Vamos fazer isso." Enquanto conversavam, o entusiasmo começou a tomar forma novamente. A cada boca a boca, a esperança crescia. Lucas fez uma lista dos possíveis aliados. O padeiro, que sempre fez doações para a comunidade, a professora, que tinha um grupo de alunos dispostos a ajudar, e até mesmo o pessoal da loja de conveniência da esquina, que sempre fomentou a cultura local. Algumas horas depois, Lucas estava cercado por novas vozes, todos empolgados para ajudar na causa. As ideias fluíam. Atividades culturais, palestras sobre sustentabilidade e, acima de tudo, um forte senso de comunidade. Mas Lucas ainda se sentia um pouco receoso. E se as pessoas que ele buscava não aparecessem? E se os opositores se tornassem mais agressivos? Ao mesmo tempo, em meio à animação, um detalhe sutil não escapou de sua mente. O olhar profundo do homem misterioso. Uma pergunta insistente se formava dentro de si. Quem ele realmente era? O peso de não saber quem estava por trás das ameaças era angustiante. Naquele momento, Lucas percebia que a verdade, a que era uma faca de dois gumes, era não só o que ele queria encontrar, mas agora o que ele precisava. E assim, enquanto a noite caía sobre a cidade, Lucas reunia forças e aliados, mas não sabia que o verdadeiro desafio estava se formando nas sombras, à sua espera. O que mais esse homem desconhecido poderia revelar? E quem realmente eram os seus inimigos? O dia amanheceu ensolarado, trazendo uma luz reconfortante para os moradores de Lucas. O clima leve parecia promissor, e as conversas na comunidade estavam carregadas de um entusiasmo contagiante. Confiantes de que a união era o caminho, Lucas e Dona Etelvina decidiram se reunir com algumas pessoas da lista que tinha criado. Naquele dia, o mercado estava lotado. As pessoas circulavam entre barracas, parando para cumprimentar uns aos outros. Era o cenário perfeito para Lucas plantar as sementes de sua ideia. Assim que ele subiu em uma pequena caixa de madeira, o som da madeira rangendo atraiu olhares curiosos. "Pessoal, eu quero falar com vocês." Ele começou, sua voz firme e clara, cortando a atmosfera alegre no ar. "Sabemos que a feira é importante para nossa comunidade, não só para nós, mas também para gerações futuras." Os aplausos começavam tímidos, mas logo se intensificaram. Lucas se sentiu mais confiante. "Mas como alguns de vocês já ouviram, há quem queira nos parar. E se não formos cuidadosos, podemos acabar perdendo tudo o que construímos." As expressões mudaram, as risadas foram substituídas por rostos preocupados. Mas ao invés de desespero, Lucas viu a determinação nos olhos de seus vizinhos. "Eu estou aqui em busca de apoio. Precisamos criar uma rede para nos defendermos, nos fortalecer e garantir que nossa feira aconteça."
Logo, entre os gritos de apoio, várias mãos se ergueram. A professora Ana, com seu sorriso caloroso, entrou na conversa. Podemos fazer uma lista de todos que querem participar, e que tal preparar uma carta aberta à comunidade explicando a importância da feira? O entusiasmo crescia e Lucas sentiu sua responsabilidade aumentar. Ele precisava ser o catalisador dessa mudança, mas as memórias do homem enigmático ainda pairavam em sua mente. Enquanto os moradores começavam a organizar suas ideias, Lucas avistou, à distância, uma figura familiar. Samuel, o padeiro, estava parado ouvindo atentamente tudo. A única preocupação que arrefecia o entusiasmo do grupo era o vislumbre daquele homem oculto, como se uma nuvem escura pairasse sobre a alegria que tentavam construir. Lucas, Samuel interrompeu, chamando-o com urgência. Podemos conversar em particular? Atendendo ao chamado, Lucas se afastou um pouco da agitação. O que foi, Samuel? Eu consegui ouvir alguns rumores nas redondezas. Parece que tem gente planejando algo contra a feira. A voz do padeiro era grave, e Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Eu não sei quem são, mas o clima está tenso. Giovanni, da loja de conveniência, comentou que eles não vão parar até conseguirem o que querem. O vento parecia ter mudado. Lucas franziu a testa, refletindo sobre a gravidade das palavras de Samuel. Precisamos nos preparar para isso. Se eles realmente estão planejando algo, a união é nossa única chance de sobrevivência. Vamos precisar de todas as mãos que conseguirmos. De volta ao grupo, Lucas fez a ligação que seu coração hesitava em fazer. Pessoal, precisamos acelerar nosso plano. Há rumores de que podemos enfrentar resistência, e precisamos ficar prontos. Uma onda de murmúrios se espalhou, mas a determinação não vacilava. Eles estavam prontos para lutar pelo que criaram. À medida que a reunião se desenrolava, uma conexão profunda entre os moradores se formava, e um plano começou a tomar forma. Mas com essa determinação, algo surgiu no horizonte, a incerteza se esgueirava pelas sombras. Lucas, uma voz conhecida interrompeu seus pensamentos. Era Dona Etelvina novamente, com um olhar preocupado. E o homem da praça? Você não acha que devemos descobrir mais sobre ele? Aquilo o atingiu como um soco no estômago. O desafio que realmente os aguardava poderia ser mais perigoso do que ele imaginava. Quem era aquele homem? E o que ele realmente queria? O peso desta pergunta reverberava em seu coração. Uma nova camada de urgência surgia, e Lucas sabia que a busca pela verdade precisaria acontecer paralelamente aos preparativos para a feira. O tempo estava se esgotando. Com o som de risadas e planos fervilhando ao fundo, Lucas virou-se para sua comunidade e se deu conta de que, além de tudo, a batalha mais importante estava apenas começando. Como ele conseguiria se preparar para duas frentes de batalha ao mesmo tempo? O clima de festa agora estava entremeado com a ansiedade e a dúvida. E nessa incerteza, um pensamento o atingiu como um raio. E se o homem desconhecido se tornasse o maior de seus adversários? A reunião continuou, mas Lucas mal conseguia se concentrar no que estava sendo discutido. A imagem do homem da praça voltava à sua mente, como uma sombra que não conseguia afastar. O que você estaria planejando? Ele pensava. Essa pergunta o consumia, cada vez mais, enquanto via seus vizinhos comprometidos em ajudar e construir um futuro melhor para a feira. Dona Etelvina, percebendo a distração de Lucas, aproximou-se dele e sussurrou. Precisamos agir rápido. Se esse homem for uma ameaça, talvez haja algo que possamos descobrir. Os olhos dela brilhavam com uma determinação que assustava um pouco Lucas. Ele sabia que a mulher, apesar de idosa, nunca subestimava sua força. Você tem razão, Dona Etelvina, mas como podemos saber mais sobre ele? Teremos que ser cuidadosos, não podemos levantar suspeitas. Lucas respondeu, olhando ao redor como se estivesse procurando aquele homem enigmático. Samuel se juntou a eles. E se alguém tiver uma ideia? Talvez algum de nós tenha visto esse homem antes ou conhece alguém que faça parte do mesmo círculo. Ele parecia esperançoso, mas Lucas notou um leve tremor em sua voz. Vamos convocar uma nova reunião e dessa vez concentrar na investigação sobre esse homem. Temos que fazer isso com calma, não queremos criar pânico, sugeriu Lucas, sentindo a urgência pulsar dentro dele. A última coisa que precisavam era que a comunidade entrasse em desespero. Enquanto isso, a tarde se desenrolava e a feira começava a esvaziar. Conforme as barracas eram desmontadas e as risadas se dispersavam, o clima de festa que um dia tinha preenchido o ar agora dava lugar a uma tensão palpável. Lucas olhava para as pessoas que se afastavam, sentindo que a unidade que havia se formado naquela manhã ainda era frágil. Lucas, chamou alguém ao fundo. Era Ana, a professora. Prometi que ia falar com algumas pessoas que conhecem a história de todos os que costumam frequentar a praça. Tenho certeza que poderemos descobrir algo sobre o homem. Vamos juntos? Ele assentiu com vigor. Era isso que precisava. A ajuda de Ana, repleta de recursos e conexões, poderia ser a chave.
Com esperança renovada, Lucas convocou um grupo ainda maior de moradores e compartilhou seu plano. Em pouco tempo, os residentes estavam conversando entre si, fazendo ligações e organizando quem poderia investigar. Mas enquanto o grupo se dispunha a buscar informações, a ideia de que o homem da praça poderia ser uma representação de algo mais profundo e perturbador não saía da mente de Lucas. Aquela figura que se esgueirava pelos cantos da feira era mais do que um simples estranho. O que ele trazia na bagagem? Medo, intenção. Infelizmente, só o tempo diria. As horas passaram e a noite começou a cobrir a cidade, mas Lucas ainda não conseguia dormir. Ele estava sentado na varanda, observando as estrelas, quando seu celular vibrou. Era uma mensagem anônima. Cuidado com os segredos da praça. Nem tudo é o que parece. A adrenalina o fez ficar em pé e o coração batia rápido. Quem tinha enviado aquilo? Era um aviso ou uma ameaça? Ele não tinha certeza, mas um frio na barriga o fez perceber uma nova urgência. A busca pela verdade agora não envolvia apenas o homem da praça, mas também estava ligada a ele de alguma forma. Com a luz do celular iluminando seu rosto, Lucas se questionou. E se essa mensagem prolongar ainda mais o mistério, ao invés de resolvê-lo? A incerteza pairava no ar, e a luta pelo que era certo parecia mais complexa do que nunca. Determinando-se a seguir esse novo rastro, Lucas decidiu que na manhã seguinte não faria apenas a reunião sobre a feira. Ele precisaria confrontar esse novo perigo, que poderia estar mais perto do que jamais imaginou. Ele respirou fundo, já ansioso pelo dia que se desenhava. Um novo desafio estava se formando, e com ele, a necessidade de descobrir não apenas os planos daquele homem, mas toda a verdade que escondia. Quando o sol começou a surgir no horizonte, pintando o céu de um laranja vibrante, Lucas já estava de pé. O coração pulsava rápido, levando-o a preparar-se para a reunião com um sentimento misto de expectativa e ansiedade. Ele sabia que não era apenas mais uma discussão sobre a feira. Isso envolvia a segurança da comunidade, incluindo sua própria paz de espírito. Ao chegar à praça, um grupo de moradores já se reunia. O entusiasmo que havia preenchido a atmosfera dias atrás, agora era substituído por expressões de preocupação. Ana estava ao lado de Dona Etelvina, ambas discutindo estratégias para descobrir mais sobre o homem. Precisamos da colaboração de todos, Lucas começou, sua voz firme se elevando sobre as murmurações. Hoje não estamos apenas defendendo a feira, estamos defendendo nossa casa, nossas famílias. O homem da praça pode ter intenções que não conseguimos compreender. Uma onda de assentimentos percorreu o grupo. Lucas se sentiu encorajado, mas a mensagem anônima ainda ecoava em sua mente. O que os segredos da praça poderiam trazer à luz? Ana levantou a mão, pedindo um momento para falar. Conversei com alguns conhecidos e eles mencionaram que esse homem já foi visto em outras comunidades. Parece que ele é um viajante, mas muitos que o encontraram relataram algo estranho sobre ele. Estranho como? Perguntou Samuel, seus olhos cheios de curiosidade. Ele faz perguntas muito específicas, Ana respondeu. Sobre o passado, os problemas que as pessoas enfrentam. Algumas pessoas se sentiram desconfortáveis, como se ele estivesse tentando descobrir algo mais profundo. O grupo trocou olhares nervosos. Aquilo fazia sentido para Lucas. Foi como se uma luz tivesse sido acesa em meio à escuridão de suas dúvidas. Precisamos descobrir o que ele realmente quer. Dona Etelvina interveio, sua voz cheia de determinação. Se ele está coletando informações, talvez estejamos lidando com um problema maior do que imaginamos. Não podemos deixar nosso bairro ser o alvo de qualquer intenção maligna. Nesse momento, Lucas decidiu que era hora de agirmos. Vamos dividir tarefas. Um grupo pode investigar mais sobre ele e outros podem discutir como proteger nossa comunidade. Precisamos de vigilância constante, mesmo que isso signifique fazer turnos durante a noite. Os moradores assentiram numa onda de concordância. O grupo se separou em pequenos grupos, e Lucas, junto de Ana e Samuel, ficou encarregado de buscar mais informações sobre o homem. Enquanto caminhavam pela praça, algo chamou a atenção de Lucas. Um velho quiosque, coberto de arbustos, estava mais perto do centro do que imaginava. Um local que poderia servir como esconderijo perfeito. Vamos dar uma olhada, sugeriu Lucas com um impulso de adrenalina. Ele não sabia o que esperava encontrar, mas a sensação de que segredos estavam ocultos ali era inegável. A aproximação ao quiosque era lenta e cautelosa, cada passo ecoando em seu coração.
Quando chegaram, Lucas puxou algumas folhas e desvios de galhos que escondiam a entrada. Ao olhar para dentro, o que viu o fez congelar. Havia anotações espalhadas, esboços e mapas, todos conectados à praça. Meu Deus, murmurou Ana, com os olhos arregalados. O que isso significa? Lucas engoliu em seco, lembrando-se da mensagem. A ligação entre o homem da praça e tudo que havia sido registrado ali começou a se formar em sua cabeça como um quebra-cabeça. A sensação de que estavam prestes a descobrir algo grandioso e aterrorizante invadiu Lucas. Temos que levar isso à frente. Precisamos mostrar ao grupo. Mas antes que pudesse dar um passo, um ruído atrás deles os fez virarem rapidamente. Era ele, o homem da praça. E agora, eles não tinham certeza se estavam prontos para encarar a verdade que aquele rosto carregava. Lucas sentia a respiração se acelerar. O que ele queria? O que ele sabia? A resposta poderia mudar tudo. O ar estava pesado, e a tensão era palpável entre Lucas, Ana e Samuel. O homem da praça estava ali, à sua frente, como uma sombra feita carne. Os olhos profundos e sérios estavam fixos neles, como se avaliasse cada movimento. Lucas sentiu um calafrio na espinha, mas a determinação tomou conta dele. Quem é você? O que quer? Lucas perguntou, tentando soar firme. O homem sorriu, mas não era um sorriso amigável. Eu sou um observador, e a verdade é uma responsabilidade pesada de se carregar. O que você está tentando fazer com essa feira é admirável, mas há forças maiores em jogo. Ana, movida pela coragem, falou: Forças maiores? Você está falando de nós? A comunidade quer se unir, e não vamos deixar que você ou quem quer que seja nos impeça disso. O homem deu um passo à frente, cruzando os braços. A resistência é inevitável. Alguns não querem que as pessoas se unam, pois isso ameaça seu controle. Ele fez uma pausa, avaliando as reações de cada um. Mas não sou seu inimigo. Venho aqui para alertá-los. O que você está prestes a fazer não é apenas uma feira, é uma revolução. Lucas franziu a testa, confuso e intrigado. Uma revolução? Estamos lutando pela nossa dignidade, não por um ato de rebeldia. É justamente isso que faz alguém poderoso se sentir ameaçado, o homem respondeu, baixando o tom. Pessoas unidas possuem poder real. É isso que você precisa entender. Enquanto Lucas processava aquelas palavras, ele percebeu que o que haviam descoberto no quiosque era apenas a ponta do iceberg. Se você pode nos ajudar, então faça isso. O que sabemos é apenas um fragmento da verdade. O homem hesitou, como se a vulnerabilidade desse pedido o surpreendesse. Neste caso, você precisa de aliados em lugares estratégicos e informações que poucos têm. O primeiro passo é unir forças com aqueles que você nunca pensou que seriam aliados. Um silêncio pesado caiu, mas Lucas poderia sentir a energia no ar mudando. Se você sabe de tudo isso, por que ninguém nunca se uniu a nós antes? Questionou Ana. Medo. Medo do que outros possam fazer. Mas o verdadeiro poder está na união, e você está prestes a despertá-lo. O homem afirmou, seu tom agora grave. Prepare-se, pois o confronto que se aproxima pode ser mais intenso do que você imagina. Lucas olhou para Ana e Samuel. A determinação que antes sentiram se transformou em uma faísca de esperança. Precisamos agir rápido. Vamos convocar uma nova reunião e você deve estar presente. Juntos vamos nos preparar para o que está por vir. O homem assentiu, um ar de respeito em seus olhos. Estarei lá. Mas lembre-se, o verdadeiro desafio não é a luta contra aqueles que te oponham, mas o reconhecimento do poder que você tem quando este grupo se une. E assim, enquanto se afastavam, uma nova energia encheu a praça. Lucas sabia que tinham o poder de mudar o futuro, mas também era um sentimento aterrador. A reunião se tornou um novo campo de batalha, e enquanto voltavam para casa, as conversas giravam em torno não apenas da feira, mas também do que seriam seus próximos passos. Quando se reuniram novamente, a praça estava fervilhando de expectativa. Os moradores estavam prontos para se proteger e lutar por aquele espaço. O homem misterioso tinha dado um novo ânimo, mas as dúvidas ainda pairavam. Precisamos de um plano claro e estratégico, Lucas anunciou, enquanto olhava nos olhos de cada pessoa à sua frente. Vamos trabalhar em comunidade e utilizar todas as informações que conseguimos. Formação de grupos de segurança, arte no local para levantar o moral e uma rede de apoio. As ideias começaram a fluir e a energia na praça se transformava em algo magnífico. Estamos juntos nesta luta. Vamos mostrar que somos mais fortes do que qualquer ameaça, Lucas gritou, batendo as mãos para incitar um coro de gritos de apoio.
E assim, a feira não era mais apenas um evento, era uma declaração de união. Como um símbolo de resistência, transformou-se numa armadilha para aqueles que queriam ver o bairro reduzido ao temor e à divisão. Enquanto a data se aproximava, o espírito de luta crescia. Lucas sentia que aquele era o momento mais importante de sua vida. Ele estava não só lutando por uma feira, mas por uma nova maneira de ser, por uma comunidade que se levanta e se une frente às adversidades. Quando o dia da feira finalmente chegou, a praça pulsava com cores vibrantes e risadas. As barracas estavam repletas de vida e cada pessoa, cada sorriso, era uma prova de que juntos eram mais fortes. As vozes harmoniosas ecoavam e as mesas estavam cheias de produtos e arte. No entanto, enquanto a festa rolava, uma parte de Lucas ainda estava alerta. Ele observava o horizonte, esperando sinais da ameaça iminente. Mas mesmo assim, naquele momento, ele sabia que a força da união tinha o potencial de abalar qualquer estrutura corrupta. E quando a feira começou, já se sentia a energia transformadora no ar. Os laços que havia formado se tornaram mais fortes a cada aplauso, a cada sorriso trocado. Lucas respirou fundo, sentindo o carinho da comunidade em volta dele, e soube que estavam prontos para tudo. Por fim, nas costas da batalha, soube que a verdadeira vitória era aquilo que haviam construído juntos. Diante da adversidade, cada um encontrou coragem. E no cerne daquele evento pulsava a verdade que ele buscava. A comunidade de seu bairro não era apenas uma coleção de pessoas, mas uma verdadeira família. No final, as ameaças e os desafios pareciam distantes. O homem da praça, embora misterioso, deixou a segurança de que é na união que reside a transformação. Lucas sabia que essa era apenas uma batalha e já se preparavam para a próxima, mas por ora a alegria reinava. A verdade estava à vista e a comunidade, agora mais forte, estava pronta para qualquer desafio que se apresentasse. Se você se emocionou com a jornada de Lucas e a luta pela união, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você quer mais histórias inspiradoras como essa. Comente suas reações e teorias sobre esse final incrível e o que espera para o futuro de Lucas e sua comunidade. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Juntos, podemos espalhar essa mensagem de esperança e luta.